Boa noite. A paz seja convosco. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos todos sentar. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida de nós. Deus, Ele, em muitas passagens aqui na Bíblia que a gente vê, o povo de Deus sendo protegido pela presença de Deus. E uma das coisas que Deus sempre diz para a gente é: não tenha medo, não temas. Porque o nosso coração, ele é muito dado a temer, a se preocupar, a ficar ansioso com as coisas. É ou não é? E Deus aqui nessa passagem, Ele diz para a gente o seguinte: olha, não temas. Mas não temas por quê? Não temas porque eu sou contigo. Se Deus, Ele está conosco, se Ele dirige a nossa vida, se nós sabemos que Deus é o nosso Deus, e que Deus cuida de nós, então nós podemos viver a nossa vida em confiança, em fé. Uma das coisas que nós precisamos aprender a cada dia é andar em fé, né? Jesus, Ele disse que a fé, se nós crermos e não duvidarmos, se falarmos à montanha, ela se moverá. Não foi isso que Ele disse? Se creres e não duvidares no seu coração, tudo que você disser será feito. Se disser à montanha, parte daqui e volta-se para o mar, ela obedecerá. Nós precisamos aprender com Deus a confiar, porque muitos dos nossos temores, das nossas angústias, dos nossos problemas, elas são o sentimento que está dentro de nós, é que dá o problema. Não é nada de fora, mas é algo que acontece dentro de nós, é que traz um grande transtorno. É a nossa maneira de olhar as coisas, a nossa maneira de entender, interpretar a realidade, é que traz o temor, que traz a angústia, que traz a tristeza, não é verdade? E por isso o Senhor começa a dizer aqui para nós: olha, não temas, porque eu sou contigo. Você sabe que Deus é com você, né? Você sabe que Jesus disse: eu não vos deixarei, nem vos abandonarei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é assim? Muitas vezes a gente não tem essa consciência. Muitas vezes a gente olha só para o problema, olha só para a dificuldade, e a gente não percebe
aquele que está conosco, aquele que está ao nosso lado, aquele que disse: não temas, porque eu sou contigo. Você tem Jesus no seu coração? Você é de Jesus? Você recebeu a Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Jesus disse: viremos para Ele e faremos nele morada. Quem é esse viremos e viremos? É o próprio Deus. Deus viria habitar dentro de nós. E se o nosso Deus, o Criador do universo, Ele vive dentro de nós está alguém que tem um poder infinito. Nós somos limitados e fracos e falhos, mas aquele que está dentro de nós, Ele é forte, Ele é infinito e Ele é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, a gente precisa viver a nossa vida com o foco nele. A gente tem que colocar a nossa confiança nele. Seja qual for a situação, temos que estar com o nosso foco, a nossa atenção em Deus. Amém? E Ele sempre vai estar dizendo para a gente: não temas. O dia que você começar a temer, a perder o sono, não é assim? Eu vou dizer uma coisa para você: não adianta ficar durante a noite parafusando as coisas, tentando resolver problema que você não pode resolver lá na cama. Você só vai não dormir, vai acordar cansado, fadigado. Não adianta. A melhor coisa é você colocar os seus problemas, aquilo que tem que ser resolvido, colocar nas mãos de Deus. E você diga para Ele: Senhor, seja lá qual for o resultado, está tudo bom. Isso não vai me matar. Amém? Você diga assim: isso não vai me matar. Você entendeu? Você não pode deixar os problemas, as angústias, os medos te matarem. Você precisa confiar naquele que diz: olha, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? Quantas vezes a gente fica assombrado, né? Ninguém fica assombrado com coisa boa. Sempre é coisa ruim que assombra, né? Assombração é coisa ruim, né? E aqui diz a palavra de Deus: não te assombres, não viva assombrado com medo. Ele diz: sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus, eu te dou forças, eu te esforço, significa eu te dou forças. Irmãos, Paulo certa vez disse: tudo posso naquele que me fortalece. E muita gente às vezes pega esse texto aí e imagina o seguinte, né? Eu sou um super-herói, eu saio quebrando tudo, eu ganho de tudo. Paulo, quando disse isso, irmãos, ele falou de situações difíceis. Falou: já fui açoitado muitas vezes, já fui preso, já passei fome. Eu sei ter em abundância e sei passar necessidade. Eu sei ter e não ter. Eu sei estar bem e eu sei passar por problemas. E ele estava passando. Aliás, a vida de Paulo, ele passou por muitos problemas. Mas ele olha para Deus e diz: Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo disse? Ainda que eu passe por situações difíceis, ainda que todas aquelas coisas que aconteceram com ele estivessem acontecendo, ele diz: mas eu posso tudo, eu passo por qualquer situação porque tu estás comigo. Como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que ele estava dizendo? Ainda na hora da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo, mesmo na hora da morte. O vale da sombra da morte é aquele vale que todo mundo um dia vai ter que passar lá. Se o arrebatamento for antes, alguns não vão passar por isso, não é?
Mas, se o arrebatamento demorar mais um pouco, todos passaremos por esse vale. Mas o importante é saber que Ele está conosco, mesmo na hora da nossa morte. Ele está conosco. É o primeiro rosto que a gente vê do lado de lá, não é? É o primeiro rosto que a gente vai ver do lado de lá, é o Senhor Jesus. E Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te dou forças e eu te ajudo. Você já pensou quem disse eu te ajudo? É o Criador do universo, é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a pedra preciosa, de todo o tesouro, de toda a riqueza, de tudo que existe. Tudo pertence a Ele, é dele, para Ele. As pessoas pensam que tem alguma coisa, mas tudo é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas desse mundo, desse universo, de tudo que existe. Ele é o dono de toda a energia gerada nesse universo inteiro. Tudo é dele. E esse que criou todas as coisas diz para você: eu te ajudo. E ele diz mais aqui: eis que envergonhados e confundidos serão aqueles que se irritaram contra ti, tornar-se-ão em nada, os que contenderem contigo perecerão. Não é? Irmãos, tem muitas vezes a gente não deve ter inimigos, né? A gente não deve ter mas às vezes você tem inimigos gratuitos, né? Tem gente que às vezes se faz teu inimigo, tem gente que quer ser seu inimigo. Mas a Bíblia diz aqui, o Senhor diz para nós que aqueles que pelejarem contra você, contra o servo de Deus, principalmente porque ele é servo de Deus, porque ele é alguém que ama a Jesus, ele diz assim: eles vão se tornar em nada, se contenderem contigo, eles perecerão. Se um dia você vai olhar para onde, cadê eles? Você não vai achar mais. Cadê? Onde é que estão? Onde é que estão os teus acusadores? Perguntou Jesus para aquela mulher. Não foi? Aquela mulher que jogaram ela aos pés de Jesus, queriam apedrejá-la. Jesus disse que quem tivesse sem pecado atire a primeira pedra. Foi todo mundo embora. E Jesus disse: cadê os teus acusadores? Foi todo mundo embora. Não tinha mais ninguém ali. Na presença de Deus, os acusadores eles somem, né? Desaparecem. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você já viu como você segura as mãos de uma criança, né? Uma criança, você segura nas mãos dela para ela não tropeçar, não cair. Assim é Deus conosco. Ele diz: não temas, porque eu te seguro, eu te ajudo, eu te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Amém? Diz mais aqui: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Amém? No capítulo anterior, no capítulo 40, verso 29, diz assim: que Deus, Ele fortalece o cansado, Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Amém? Você já se sentiu cansado, abatido? Às vezes a gente sente assim, não é? Às vezes a gente fala assim: acho que a energia está acabando, né? E Deus diz assim, que Ele dá força ao cansado. É Ele que multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, nenhuma força. Ele diz: os jovens se cansarão, se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então é Deus quem renova as nossas forças. Amém? O dia que você se sentir cansado, você faça essa oração: Senhor, o Senhor disse que é o Senhor que renova as nossas forças.
É Deus quem nos dá força, é Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos sustenta. Amém? Você tem essa fé? Louvado seja Deus. No capítulo 43 do mesmo livro de Israel, Deus continua dizendo o seguinte, diz, olha, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Na Bíblia hebraica diz assim, eu sou o Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Vós sois as minhas testemunhas, para que vocês saibam que não se formou nenhum Deus nem antes nem depois de mim. Sou o único. Eu sou o mesmo e eu sou o único. Amém? Interessante que muitas vezes no Velho Testamento, quando o nome de Deus é citado, refere-se a Jesus, sabia? Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho a Yahvé. Quando João Batista veio perguntar, quem é você? Você é profeta? Não. Você é o Elias? Não. Você é o Messias? Não. Quem é você? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho para Yahvé. Endireitai o caminho para o Senhor, para Deus. Então o Senhor, Ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O Salvador é o Senhor. O Salvador é Deus. É um milagre, né? É um milagre, e diz a palavra de Deus que é um mistério. Jesus é um mistério de Deus. A encarnação do Verbo, Deus se fazendo carne e vendo habitar entre nós, entrar na limitação do tempo, do espaço, e vir aqui para salvar aqueles que nele confiam e nele creem. E Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que viria. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Interessante, né? Deus não precisa dizer, Ele é o que, né? Ele é, você não precisa de predicado. Eu sou o que sou, eu sou aquele que é o autoexistente, aquele que é a origem e o sustentador de todas as coisas. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você acha que alguém pode impedir Deus de operar? Acha que Deus ele está impossibilitado? Que Deus não pode operar? Irmãos, Deus pode operar. Deus pode operar de uma maneira que você não imagina. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor, né? Aquele que nos ajuda, irmãos, Ele é poderoso. Ele diz, eu sou o mesmo, não há outro Deus além de mim. Capítulo 44 de Isaías. Isaías é o profeta messiânico, é o que profetizou mais a respeito de Jesus. Tanto que, quando você viu outro dia uma reportagem, alguns pregadores pregando em Jerusalém, e ele citava textos do livro de Isaías, dizendo, onde está escrito isso?
E eles diziam, isso está no Novo Testamento, fala de Jesus, isso é o Novo Testamento. Aí ele dizia, não, é Isaías. Isaías, sim, está no livro de Isaías, profecia do Velho Testamento, está na sua Bíblia. Amém? Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E Ele diz, não há outro Deus além de mim, não há outro. Não há outro Deus além de mim. Fora de mim não há Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Irmãos, por que eu estou lendo isso sobre os atributos de Deus, né? Porque, irmãos, é Ele que pode, Ele que diz que te ajuda. Não é qualquer um, né? Não é nem um anjo forte. Não, é o próprio Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, que está ao nosso lado, e que nós devemos colocar a nossa confiança nele, descansar o nosso coração, tira a preocupação, fala, Senhor, essa preocupação é tua, está aqui nas tuas mãos, me ajuda. O Senhor disse que ajuda, e Ele cumpre a sua palavra. Amém? E aí você coloca a cabeça no seu travesseiro, e ao invés de ficar pensando o que não deve durante a noite toda, você dorme. Amém? Você dorme e aguarda o nascer do novo dia, dormindo, não acordado. Amém? Louvado seja Deus, né? Capítulo 44 ainda de Isaías, verso 8, diz assim: não vos assombreis, nem temais. Eu acho que ele sabe que a gente às vezes fica assombrado e fica com temor, não é? O tempo todo ele fala, não tenha medo, não se assombre. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Você é a testemunha de Jesus, é? O que é testemunha? É quem fala dele para as outras pessoas. Fale de Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua família, nos seus vizinhos. Fale de Jesus para as pessoas. Seja uma testemunha de Jesus, porque Ele diz, vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Uma pergunta, né? Existe outro Deus além de mim? E ele diz, não, não há outra rocha que eu conheça. Só tem uma rocha, só tem um Deus. E ele diz, não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja o Senhor. Fora de mim, não há Deus. Capítulo da frente, irmãos, Isaías é um Novo Testamento no Velho Testamento, né? Capítulo 45, verso 2 em diante, diz assim: isso é para você, para mim. Eu irei adiante de ti. Amém? Quem está falando isso? O Senhor Deus, Jesus, o Senhor nosso Deus. Eu irei diante de ti, eu irei na sua frente, eu endireitarei os caminhos tortos. Eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei tesouros, os tesouros das escuridades, ou seja, os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Eu endireitarei o que está torto. Irmãos, quantas vezes, né, os caminhos são tortos, mas Deus, Ele endireita o que está torto. Aquilo que está torcido, aquilo que está torto, Deus é aquele que pode endireitar o seu caminho torto, o nosso caminho torto. Ele diz, eu endireitarei os caminhos tortos.
Eu vou quebrar as portas de bronze, ou seja, aquilo que está impedindo, todo impedimento, eu vou tirar o impedimento. Eu vou despedaçar ferrolhos de ferro, aquilo que está travando. Ele diz, eu vou quebrar tudo aquilo que trava na nossa vida, na sua vida. E Ele vai te dar tesouros escondidos, riquezas encobertas, para você saber que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Aí você bota o teu nome. Amém? Ele chama pelo meu nome, aí você coloca o seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, e em ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Está escrito assim na sua Bíblia? Eu sou o Senhor, ou sou o Yahvé, e não há outro. Fora de mim não há Deus, não existe outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Tem gente que ainda não conhece Jesus, mas precisa conhecer. E Deus fala, ainda que você não me conhece, mas eu vou te tomar pela tua mão, para que você saiba que desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Não tem outro, não tem outro. Eu sou o mesmo, eu sou o único. Amém? Para terminar, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, 7 e 8. É o último livro da Bíblia, né? É uma promessa. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que há de vir com as nuvens dos céus, aquele que virá nas nuvens do céu, e que todo olho vai ver, e até aqueles que transpassaram as suas mãos, os seus pés e o seu lado, vão vê-lo. Aquele que foi morto, mas viveu, ele diz, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim, diz o Senhor que é, que era, e o Senhor que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? É por isso que esse livro do Apocalipse chama-se Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo. Sabia disso? Apocalipse significa revelação. É o livro da revelação de Jesus Cristo. E ele aparece aqui como o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, e o que vem com as nuvens. E o que nós aguardamos e temos essa esperança do arrebatamento da igreja, do encontro nosso com Ele nos ares. Não é? Amém? Amém. Você tem essa esperança? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, Apocalipse 22, a última página da sua Bíblia, fechando aqui a promessa daquele que diz que eu te ajudo, te esforço, e eu estou com você, sou com você. Diz assim, Apocalipse 22, 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
E diz que o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Aquele que diz: não tenha medo, eu te ajudo, é o Alfa, é o Ômega, é o próprio Deus. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.